Olá e seja bem-vindo. Desfrute do conteúdo, subscreva o canal e ative as notificações. Andrew construíra uma vida que parecia sólida ao lado de Jessica, a sua esposa há 12 anos. Ele trabalhava como engenheiro civil numa firma conceituada em Denver, enquanto ela geria uma boutique de roupa feminina no centro da cidade. Tinham dois filhos, Olivia, de 9 anos, e Benjamin, de 6, e viviam numa casa confortável nos subúrbios. A rotina deles era previsível, quase monótona, mas Andrew sempre acreditou que a estabilidade era o alicerce de um casamento feliz. Ele era um homem de princípios, dedicado à família, que saía para o trabalho cedo todas as manhãs e voltava para casa todas as noites, esperando o conforto do lar. Jessica, por outro lado, sempre fora vibrante e determinada, conquistando o seu lugar no cenário da moda local através de trabalho árduo. A sua boutique, chamada Silk e Rose, era o seu orgulho, e Andrew sempre apoiara os seus sonhos, mesmo que isso significasse sacrificar tempo juntos. Mas, nos últimos meses, algo mudara. Jessica começou a agir de forma estranha. Saía para a loja mais cedo e voltava mais tarde, e começou a cuidar da sua aparência com mais esmero do que fazia há anos. Vestidos novos, maquilhagem impecável, perfumes diferentes. Andrew notava tudo, mas tentava afastar os pensamentos sombrios que se infiltravam na sua mente. Ela respondia a mensagens longe do seu olhar, sempre com um sorriso discreto, que nunca partilhava com ele. Ria-se sozinha, enquanto olhava para o ecrã. E quando Andrew perguntava quem era, a resposta era sempre vaga. Ah, é só um cliente. Ou algo sobre a loja. Ele sentia que algo estava errado, mas não queria ser o tipo de marido desconfiado e paranoico que destrói um casamento por causa de inseguranças infundadas, até que os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. Andrew começou a notar que Jessica chegava à casa com o cabelo desarrumado e a blusa torta, sempre pronta com uma desculpa sobre ter tido um dia agitado. Ela deixou de perguntar sobre o trabalho dele, sobre os projetos que antes achava fascinantes. As conversas tornaram-se superficiais e mecânicas, e o pior de tudo, ela deixou de o olhar nos olhos. Andrew conhecia aquela mulher há quase 15 anos e sabia quando algo não estava bem. Foi então que tomou a decisão mais difícil da sua vida. 3 dias antes daquele jantar fatídico, ele contratou um detetive particular. O nome do detetive era Raymond Cole, um ex-polícia de meia-idade que tratava de casos de infidelidade com discrição. Andrew sentiu-se miserável ao fazê-lo, como se estivesse a trair a confiança da sua esposa, mas a dúvida estava a corroer a sua paz. Ele precisava de saber a verdade, mesmo que isso significasse descobrir algo que destruiria tudo. Raymond garantiu-lhe que seria discreto e que teria um relatório completo em poucos dias. Andrew pagou adiantado, saiu do escritório do detetive com um peso enorme no peito e foi para casa, fingindo que tudo estava normal. Naquela noite, Jessica sugeriu que fossem jantar fora. Já faz algum tempo que não saímos só nós os dois, disse ela com um sorriso que Andrew não conseguiu decifrar. Ele concordou, esperando que talvez ela estivesse a tentar reconectar-se, a recuperar algo que estavam a perder. Os pais de Jessica ficaram com as crianças e eles foram a um restaurante italiano que costumavam visitar em ocasiões especiais. Era um lugar acolhedor, com iluminação suave, música ao vivo e um menu que ambos adoravam. Andrew tentou relaxar, mas a tensão estava lá, a pulsar sob a superfície. Pediram vinho e falaram sobre trivialidades, e por um momento, Andrew quase se convenceu de que estava a exagerar, que era tudo paranoia. Mas, a meio da refeição, Jessica pousou e olhou-o diretamente nos olhos e perguntou:
Você ainda confia em mim? A pergunta surgiu do nada, cortando o ar como uma lâmina. O estômago de Andrew revirou. O tom dela era estranho, uma mistura de desafio e curiosidade, como se estivesse a testar as águas. Ele gelou por um momento, com a mente a mil. Será que ela sabia do detetive? Teria Raymond sido descoberto? Ou pior, estaria ela prestes a confessar algo e queria ver se ele suspeitava? Andrew não conseguiu esconder o desconforto. Sentiu o rosto corar e o coração acelerar. Ele não respondeu à pergunta. Em vez disso, simplesmente chamou o empregado, pediu a conta, pagou em silêncio e saiu do restaurante. Jessica ficou sentada, atordoada, a tentar entender o que acabara de acontecer. Andrew, espera! O que se passa? Por que estás a agir assim? Ela tentou segui-lo até ao estacionamento, mas ele já estava no carro a ligar o motor. Preciso de um tempo. Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de arrancar. No caminho para casa, a mente de Andrew era um turbilhão de pensamentos. Ele estava convencido de que Jessica tinha descoberto sobre o detetive e que a pergunta dela fora uma forma de o confrontar, de o encurralar. A culpa consumia-o. Talvez ele estivesse errado. Talvez fosse tudo apenas uma crise de confiança da sua parte. E agora ele tinha estragado o jantar e criado um ambiente terrível por causa da sua própria insegurança. Ele ficou acordado a noite toda, deitado no quarto de hóspedes, evitando Jessica, que bateu à porta várias vezes a pedir para conversar. Ele não abriu. Não sabia o que dizer. Os 2 dias seguintes foram um inferno silencioso. Andrew e Jessica mal se falaram. Ela tentava iniciar conversas, mas ele respondia com monossílabos, ainda atormentado pela culpa e pela incerteza. As crianças sentiam que algo estava errado, mas eram demasiado novas para compreender a gravidade da situação. Andrew forçava sorrisos para Olivia e Benjamin. Brincava com eles, mas por dentro estava destroçado. Chegou a considerar ligar a Raymond para cancelar a investigação, admitir que cometera um erro e tentar consertar as coisas com Jessica. Mas algo o impedia. Uma voz interior dizia-lhe que ele precisava de saber a verdade, custasse o que custasse. Na manhã do segundo dia, após o jantar, Andrew recebeu uma chamada de Raymond. Preciso que venha ao meu escritório hoje. Tenho o relatório. A voz do detetive era séria e profissional, mas havia algo nela que fez o estômago de Andrew afundar. Ele disse que estaria lá numa hora. Inventou uma desculpa sobre uma reunião de trabalho urgente e saiu de casa sem olhar para Jessica. Ela estava na cozinha a preparar o pequeno almoço para as crianças, e a tristeza nos seus olhos quase o fez mudar de ideias. Quase. No escritório de Raymond, Andrew sentou-se numa cadeira de couro gasta, com as mãos a tremer, enquanto o detetive abria uma pasta castanha sobre a secretária. Lamento, Andrew. Gostaria de estar enganado, mas não estou. Raymond começou a mostrar-lhe as fotos. Jessica a entrar num hotel no centro da cidade. Jessica a sair do mesmo hotel 2 horas depois, com o cabelo desarrumado e a blusa amarrotada. E depois, a foto que destruiu Andrew. Jessica a beijar um homem à entrada do hotel. O homem era Greg, o seu sócio na boutique. Andrew conhecia Greg, tinha jantado com ele e a sua esposa, Claire, em várias ocasiões. Pareciam um casal feliz. E ali estava Greg, a trair a própria esposa com Jessica. Raymond continuou. Eles encontram-se pelo menos 3 vezes por semana. Sempre no mesmo hotel, sempre durante o almoço. Consegui gravar algumas das conversas deles também. Ele colocou um gravador na secretária e carregou no play. A voz de Jessica encheu a sala, clara e inconfundível. Não consigo continuar a fingir, Greg. Quero estar contigo a sério. Precisamos de encontrar uma maneira de sair disto. A voz de Greg respondeu. Eu sei, meu amor, mas temos de ter cuidado. A Claire suspeita de algo. E o Andrew é um idiota, mas não é cego.
Se ele descobrir, vai complicar tudo. Jessica riu-se. O Andrew está tão focado no trabalho que mal me nota. Ele é previsível, é entediante. Você é tudo o que eu sempre quis. Andrew desligou o gravador. Não conseguia ouvir mais. Sentiu uma mistura de raiva, humilhação e uma dor profunda que parecia rasgar-lhe o peito. Raymond entregou-lhe uma pendrive com todas as provas: fotos, vídeos, gravações de áudio, registros de check-in e check-out do hotel meticulosamente documentados. O que vais fazer agora? Perguntou o detetive. Andrew respirou fundo, limpou uma lágrima que insistia em cair e disse: Vou pôr um fim nisto hoje. Andrew saiu do escritório de Raymond, com a pasta de provas debaixo do braço e uma determinação que não sabia que tinha. Ele não era um homem de confrontos por natureza, mas algo dentro dele mudara. Ele não seria o idiota previsível que Jessica e Greg pensavam que ele era. Conduziu diretamente para a boutique Silk e Rose. Eram 10 da manhã, e ele sabia que tanto Jessica como Greg estariam lá a preparar a loja para abrir. Estacionou em frente, respirou fundo e entrou. Jessica estava atrás do balcão a organizar acessórios e Greg estava nos fundos a trabalhar no computador. Quando Jessica viu Andrew, tentou sorrir, mas o sorriso desvaneceu-se no momento em que viu a sua expressão. Andrew, o que fazes aqui? Pensei que tinhas uma reunião. Ele não respondeu, apenas caminhou até o balcão, atirou a pasta para cima dele e disse: Abre. Jessica franziu o sobrolho, confusa. O quê? Abre a pasta, Jessica. Agora. A sua voz era fria e controlada, mas havia uma intensidade que fez Jessica recuar instintivamente. Ela abriu a pasta com as mãos a tremer e viu as fotos. O rosto dela ficou pálido instantaneamente. Greg, ouvindo a comoção, veio dos fundos. O que se passa aqui? Andrew virou-se para ele, com os olhos cheios de uma raiva contida. O que se passa, Greg, é que vocês os dois são mentirosos, traidores e covardes. E agora todos vão saber. Ele tirou a pendrive do poço e atirou-a para cima das fotos. Há mais, muito mais. Gravações, vídeos, tudo. Eu sei de tudo. Jessica tentou falar, mas as palavras não saíam. Greg, no entanto, tentou agir. Andrew, ouves? Eu posso explicar. Explicar? Andrew riu, mas foi uma risada amarga, sem humor. Explicar o quê, Greg? Como estavas a dormir com a minha esposa enquanto a tua estava em casa a cuidar dos vossos filhos? Ou como vocês os dois se riam de mim? A chamar-me idiota e entediante? Não precisas de explicar nada. Eu já sei tudo. Jessica finalmente encontrou a sua voz. Andrew, por favor, deixa-me falar. Isto não é o que tu pensas. Não é o que eu penso? Andrew pegou numa das fotos e segurou-a em frente ao rosto dela. Não és tu a beijá-lo? Não és tu a entrar num hotel com ele? Não é a tua voz a dizer que eu sou previsível e entediante? Diz-me, Jessica, o que é que eu estou a entender mal? Ela começou a chorar, mas Andrew não sentiu pena. Sentiu apenas um vazio imenso. Eu confiei em ti, eu amei-te, construí uma vida contigo, e tu deitaste tudo fora. Por quê? Por ele. Ele apontou para Greg, que agora estava encostado à parede, sem saber o que fazer. Greg tentou dar um passo à frente. Andrew, olha, isto foi um erro. Não queríamos que acontecesse, mas aconteceu. As coisas entre mim e a Claire estavam más, e a Jessica também estava infeliz. Simplesmente aconteceu. Andrew deu um passo em direção a Greg, e o homem recuou instintivamente. Não te atrevas a dar-me as tuas desculpas patéticas. Vocês são ambos adultos. Fizeram escolhas e agora vão enfrentar as consequências. Ele pegou no telemóvel e mostrou-lhes. Já enviei cópias de tudo isto para a Claire. Ela deve estar a recebê-las agora mesmo. Também enviei para os principais clientes da vossa boutique
e para alguns amigos em comum. Dentro de horas, todos saberão quem vocês realmente são. Jessica entrou em pânico. Andrew, não! Vais destruir tudo, a loja, a minha reputação, tudo! Andrew olhou para ela com uma frieza que nem ele próprio reconhecia. Você destruiu tudo no momento em que decidiu trair a nossa família. Eu estou apenas a mostrar a verdade. Ele virou-se para sair, mas antes de chegar à porta, olhou para trás uma última vez. Ah, e Jessica, sobre aquela pergunta no jantar, você ainda confia em mim? A resposta é não, e nunca mais. E com isso, ele saiu, deixando Jessica e Greg no meio do caos que eles próprios criaram. Nas horas seguintes, o mundo de Jessica e Greg desmoronou. Claire recebeu as provas e confrontou Greg imediatamente, expulsando-o de casa à frente dos vizinhos. Ela ligou a Andrew, agradecendo-lhe por expor a verdade e dizendo que também iria pedir o divórcio. Os clientes da boutique, muitas delas mulheres casadas que valorizavam a integridade, começaram a cancelar encomendas e a boicotar a loja. Comentários negativos inundaram as redes sociais da Silk e Rose, e, numa semana, a reputação da boutique estava arruinada. Jessica tentou defender-se, publicando pedidos de desculpa públicos, mas nada resultou. As pessoas não perdoavam a traição, especialmente quando envolvia mentiras tão elaboradas e cruéis. Andrew, entretanto, contratou um dos melhores advogados de divórcio de Denver. Com a prova irrefutável de infidelidade, ele tinha uma posição extremamente forte. Jessica tentou negociar, implorou por uma segunda oportunidade, suplicou-lhe que pensasse nos filhos, mas Andrew estava irredutível. Ele não era cruel, mas já não era o homem que aceitava a humilhação. Durante a audiência de custódia, o advogado de Andrew apresentou as provas, incluindo as gravações onde Jessica demonstrava desprezo pelo marido e responsabilidade emocional. O juiz, considerando a instabilidade emocional e as escolhas questionáveis de Jessica, concedeu a Andrew a custódia principal de Olivia e Benjamin. Jessica teria visitas supervisionadas até que pudesse provar que estava emocionalmente apta para cuidar das crianças. Greg enfrentou as suas próprias consequências. Claire pediu o divórcio e conseguiu uma divisão de bens favorável, deixando Greg numa situação financeira difícil. Ele tentou continuar como sócio da boutique, mas a pressão pública e as perdas financeiras forçaram Jessica a fechar o negócio. Greg acabou por vender a sua parte por uma fração do seu valor, e os dois separaram-se em termos amargos, culpando-se mutuamente pelo desastre. A relação que parecera tão intensa e apaixonada não sobreviveu ao peso da realidade. Sem a emoção do segredo e da traição, eles perceberam que não tinham nada em comum além da culpa. Andrew concentrou-se em reconstruir a sua vida. Mudou-se para uma casa mais pequena, mais perto da escola dos filhos, e reestruturou a sua rotina para estar mais presente na vida de Olivia e Benjamin. As crianças, inicialmente confusas com a separação, começaram gradualmente a entender que o pai estava a fazer o melhor por elas. Andrew procurou terapia para processar a dor e a traição, e lentamente começou a curar-se. Ele não estava pronto para uma nova relação, mas já não estava preso ao passado. Tinha feito o que precisava de ser feito, exposto à verdade e protegido a sua dignidade e a dos seus filhos. Jessica, por outro lado, viu a sua vida desmoronar-se por completo. Perdeu a boutique, a casa, a custódia dos filhos e a maioria dos seus amigos. A sua família estava desapontada com as suas escolhas e ela viu-se sozinha a tentar reconstruir uma vida que ela própria destruíra. Arranjou um emprego num grande armazém, longe do glamour que um dia desfrutara, e mudou-se para um pequeno apartamento. As visitas com os filhos eram dolorosas. Ela via desapontamento e confusão nos olhos deles. Olivia, especialmente, deixou de lhe falar durante semanas
depois de saber a verdade. Jessica percebeu, tarde demais, o custo das suas escolhas. Meses depois, Andrew estava numa reunião de pais, na escola de Olivia, quando uma das mães, que conhecia a história, aproximou-se dele. Admiro a sua coragem, Andrew. O que você fez não foi fácil, mas foi o correto. Os seus filhos vão agradecer-lhe por isso um dia. Andrew sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Eu apenas fiz o que qualquer pai deveria fazer, protegi a minha família, e ele acreditava nisso. Ele não estava feliz, ainda não, mas estava em paz. Tinha escolhido a verdade em vez da mentira, a dignidade em vez da humilhação e a coragem em vez da covardia. Jessica, no seu apartamento solitário, olhava para fotos antigas de família e perguntava-se como tinha chegado ali. Ela sabia a resposta, mas não queria admiti-la. Tinha escolhido a excitação passageira em vez do compromisso duradouro, a paixão proibida em vez do amor verdadeiro, e agora estava a pagar o preço. Ela tentava reconectar-se com os filhos, enviava mensagens a Andrew a pedir mais tempo com eles, mas ele permanecia firme. O acordo de custódia seria seguido até que ela aprovasse uma mudança real. E uma mudança real levava tempo, algo que Jessica agora tinha de sobra. A história de Andrew e Jessica tornou-se um exemplo em Denver, uma lembrança de que a traição tem consequências e que a confiança, uma vez quebrada, raramente é restaurada. Andrew nunca se arrependeu de ter contratado o detetive, de ter exposto a verdade ou de ter saído daquele restaurante naquela noite. Ele apenas se arrependia de não ter visto os sinais mais cedo, de não ter dado tanto de si a alguém que não merecia. Mas ele aprendera e seguiu em frente, porque no final, a dignidade importa mais do que qualquer mentira, e a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos liberta. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!